Oi, gente! Tô aqui com os personagens que vieram da viagem com a gente para dar algumas dicas para vocês de como fazer uma viagem longa de avião com bebê e com criança. No caso, na minha experiência, foi com a Jill, de 2 anos. Vou compartilhar com vocês alguns macetes aí que podem ajudar a viagem de vocês a ser mais tranquila. Eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe Star. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Mãe Star de hoje, super descolado aqui com os meus companheiros de viagem. Na semana passada, quem não assistiu, tem um vídeo bem legal com algumas dicas e tira dúvidas aí da gestante, se pode viajar de avião, o que a companhia aérea ela preconiza em relação se precisa ou não de atestado, se é liberado viajar até quantas semanas. Corre lá quem ainda não assistiu e confira o vídeo da terça passada. Hoje o foco é viajar com crianças e bebês. Conversei com algumas amigas aí super viajantes já com bebê, em especial uma amiga que mora na Suíça, ela é brasileira, mas que ela viaja com seu filhinho desde os 3 meses, viajando sozinha com o filho, numa viagem de 12 horas, então ela me deu altas dicas para fazer essa viagem de 8, que foi daqui para os Estados Unidos, que fizemos eu, meu marido e a Jill, e a Pipa que tá aqui na barriga com 5 meses. Então a primeira dica é, obviamente, não se esqueçam de, desde que o bebê nasceu, qualquer viagem internacional que ele vai fazer precisa do passaporte. Então faça todos os trâmites, enfim, tem todas as indicações na Polícia Federal e de acordo com o país que você for, você verifique, né, as condições em relação ao visto. Então você vai geralmente pai e a mãe fazer o passaporte com a criança e eles perguntam se a criança vai ter um passaporte que autorize viajar sozinha, ou com a mãe ou com o pai. A gente fez esse passaporte, certo? Ok. Mas o que minha amiga falou? Isso é escrito em português no passaporte. Tem alguns países que não reconhecem isso, essa autorização. Então, se são pais separados, ou se a mãe realmente vai fazer uma viagem sozinha com o filho, ou o pai também, tem um atestado no site da Polícia Federal que você pode baixar e preencher, ter a autorização, a assinatura dos dois, o reconhecimento em cartório. No Brasil não vai ter problema você sair, porque você tem essa informação no teu passaporte. Mas no retorno, se tiver algum problema no país, você vai ter essa autorização, essa certidão, digamos, que vai estar em inglês e que você não vai correr o risco de alguém questionar que você está viajando sozinho com seu filho, sem o companheiro, sem o pai da criança. Outra coisa é o valor da passagem. Mamães que estiverem pensando em viajar, aproveitem até os 2 anos, os seus bebês pagam de forma geral 10% o valor da passagem, mas não tem um assento próprio, vai no colo. Tem direito a uma mala de mão e uma mala para despachar, mas o bebê vai no colo. A Jill tinha 2 anos e 1 mês, um pouquinho antes de 1 mês, quando a gente foi viajar, mas não tinha como, a gente tinha que ir nessa época, então ela já pagou, não paga 100%, mas paga perto de 90% da passagem. Obviamente fica muito mais caro. Então o primeiro ponto aí, você vai verificar, né, a data da passagem, a compra e escolher os assentos. É super importante se na empresa aérea que você está comprando, você tiver a possibilidade de já escolher os assentos antecipadamente, faça o mais rápido possível. O que essa minha amiga que viaja com bebês deu de dica? Ela preferia a janela, porque ela tinha um encosto, um apoio para descansar o braço enquanto segurava o neném, porque você pensa, são 8, 10, 12 horas com o bebê no colo, então você tem que ter um apoio. Até 8 meses você tem direito a solicitar um bercinho, então depois que você comprou a sua passagem aérea do seu bebê, informou tudo, você liga na empresa, né, se você estiver comprando direto na companhia aérea, liga para fazer a reserva, nas vésperas, um pouco antes da viagem, você liga e confirma de novo, porque pode ter risco de dar problema aí, e não terem reservado o bercinho. Então é super importante que você consiga esse bercinho até 8 meses, você tem o direito, só que tem uma limitação. Se for para Disney, que vão muitas crianças, às vezes muitos bebês, quanto antes você ligar, maior chances você tem de conseguir. Se você já tem um bebê acima de 8 meses, você pode tentar, se houver essa possibilidade no seu orçamento aí, fazer uma reserva do assento conforto. Você paga um pouco a mais, mas são assentos aqueles que tem o pé livre, né, que você tem mais espaço e facilita, principalmente no meu caso, embora a gente não tenha feito isso, quando tem a gestante, mais a criança, mais, enfim,
às vezes irmãos, isso pode facilitar, embora encareça, então você tem que analisar. Como que é a configuração desse avião no voo internacional? Classe econômica, tá, gente? Então são 3 poltronas, depois no meio 4 e no outro lado mais 3 poltronas. Viajando em 3, 2 adultos e uma criança, desce de 2, 3 anos, você pode ter a sorte de, no meio, você reserva 3 poltronas, as 2 da ponta e mais uma, e vai ficar uma sobrando, que dificilmente alguém vai estar viajando sozinho e queira ficar lá nesse assento do meio sozinho. Então, pode ser que venham 2 assentos, né? Tenha um assento livre ali para tua criança deitar. Se tiver esses 2 assentos do meio, vai ser ótimo, porque você vai conseguir mais espaço para o seu bebê, para sua filha ou filha sentar. Uma dica muito, muito importante para a viagem ser o mais tranquila possível é tentar ao máximo respeitar a rotina do seu filho e da sua filha. Essa minha amiga falou assim, olha, as viagens que ela faz em geral, o voo ou é 8 da noite ou é 10 da noite, 10 e meia da noite. E o bebê dela dorme por volta das 8, 8 e meia. Então, nos voos que são mais próximos, né, do horário que ele costuma dormir, ela fala que é mais tranquilo, porque a gente sabe, a gente que é mãe sabe que se passar, né, do horarinho lá deles comerem, deles dormirem, começa a ficar uma coisa enlouquecedora. Tentar ao máximo para ninguém ficar doida no aeroporto e no avião, comprar um voo mais próximo de um horário que o seu bebê possa dormir. A Jill, minha filha, dormiu só depois que as luzes do avião se apagaram. Então, em geral, tem um jantar, tá? As luzes do avião só vão desligar umas 2h30 depois da hora que está prevista ali da decolagem do avião. Se preparem, porque possivelmente a criança tendo ficado numa viagem de muita euforia, de muita novidade, de cansaço, de andar muito, ela vai estar mais cansada e mais irritada no retorno. Às vezes tem o fuso, né, que também pode dar uma confundida aí. Você se vestir ali de uma paciência heróica, porque vai, muito possivelmente, ter um estresse ali de muita hiperatividade dentro do avião, inclusive. Uma outra coisa muito importante é a gente perceber a alimentação. O que faz teu filho ficar mais agitado, né? Tentar não pôr, né, esse elemento do que, no meu caso, no caso da Jill, é o açúcar. No dia da viagem do avião, não dar açúcar, eu acho que no meu caso foi um aprendizado, porque ela ficou super excitada, fora todo o cansaço, etc, de uma viagem já cansativa. Outra coisa, por mais que a sua criança já ande, a Jill anda e não fica tanto no carrinho, mas eu, principalmente grávida, foi essencial eu estar com carrinho, né, para carregá-la durante as idas e vindas no aeroporto e mesmo se ela precisasse tirar uma soneca. Você consegue até a porta do avião, isso em voos nacionais ou internacionais. Você vai com o carrinho até a porta de entrada do avião e alguém da companhia aérea vai pegar o carrinho e vai despachar para você, e depois que terminar o voo, na sua saída, seu carrinho vai estar ali fora te esperando. O nosso carrinho, ele é super compacto, a gente consegue fazer com que ele fique assim, um quadrado, um retângulo, enfim, e ele vai dentro do avião com a gente consegue levar, ele é leve, é super bom. Depois, se alguém quiser a dica, escreve aí que a gente manda para vocês qual que é que a gente tem. E também o que funciona, principalmente para crianças menores e bebês, o sling e os carregadores de bebês, porque muitas vezes o bebê não quer, tá chorando no carrinho, não quer ficar no carrinho, mas você não vai dar conta de ficar o tempo todo carregando, então leva um sling, leva um carregador. Em viagens nacionais, a gente sempre usava o carregador e é sensacional. Outra coisa, eu sempre levo na mala de mão alguns itens que podem nos ajudar. Então eu vou elencar aqui algumas coisas para vocês como um checklist de bagagem de mão, para o seu bebê principalmente. Acima de 2 anos, que é o caso da Jill, ela pode levar, eu posso levar por ela, né, uma mala de mão, e na companhia aérea que nós fomos, ela também podia ter mais 2 malas de 23 quilos. Tinha meu marido 2 de 23 para despachar, eu 2 de 23 e ela 2 de 23, ou seja, 6 malas de 23. Exagere aí na quantidade de fraldas, lenço umedecido. Eu coloquei 3 trocas de roupa da Jill e sempre, gente, roupas muito confortáveis. Tinha comido, bebido muito, pulou,
vomitou, enfim, daí eu tive que trocar a roupa mesmo. Então não esqueçam das trocas de roupa das crianças. É meia, por mais que a companhia aérea disponibilize para vocês um kitzinho com travesseiro, com cobertor, eu levo um cobertor dela, que geralmente ela já gosta, que ela tá acostumada, maciozinho até para forrar, para fazer uma caminha ali para ela deitar. Leite em pó, se ela bebe leite, se a sua criança bebe leite, eu levo já 3 porcionamentos prontos, a mamadeira ou copo em que sua criança toma o leite, babador e sempre um bichinho de estimação. A gente levou o Tobias, que não tá aqui agora, esses vieram da viagem, mas é um com que ela dorme, adora. Eu levei 2 livrinhos e levei algumas miniaturinhas que eu tinha dos 3 porquinhos e do lobo mau, que ela ama. Essa minha amiga falou que é interessante levar um brinquedo novo, talvez que abra no avião, que possa entreter por mais tempo aquela criança. Pode ser que ela também não goste tanto daquele brinquedo novo, então leve também um que você já tem certeza que ela possa se interessar por um tempo a mais. E se sua criança usa chupeta, leve 2 chupetas e com aquele cordão, porque se cair no meio do banco do avião é super difícil de encontrar. Outra coisa eu levo sempre comigo, eu falei no vídeo da semana passada, uma garrafinha de água, leve água a mais até para preparar a mamadeira. Tem no avião? Tem, mas você vai depender de alguém. A Gil, desde o início, eu acostumei ela a tomar mamadeira com a temperatura que estiver, eu não esquento, então eu faço tudo ali no próprio banco. Álcool gel, uma necessaire com algumas coisinhas do tipo para higienizar os dentes, elástico de cabelo. E eu levo também fruta ou alguma coisa, porque se ela não comer bem no avião, ou se, enfim, precisar complementar, obviamente, se seu bebê for menor e não comer a comida do avião, a marmitinha tem umas da Skip Hop que são maravilhosas, que são térmicas, dá para esquentar também no avião, viu, gente? Mas como a tripulação geralmente não é super solidária para te ajudar com todas essas coisas, é melhor você já ter tudo mais ou menos à mão para não ter esse estresse. Uma coisa que quando a mãe ou o pai for viajar sozinho, foi engraçado que minha amiga, eu falei assim, e aí, quando você quer ir ao banheiro? Ela falou assim, olha, uma vez eu pedi pra aeromoça segurar o meu bebê, mas o resto eu peço pra quem tá do meu lado. Geralmente eram mulheres e super solícitas e seguraram o bebê pra eu poder ir ao banheiro. Então é legal a gente ter tudo mais ou menos à mão, tira um ponto de estresse já super importante. Se eu esqueci alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Quem for viajar aí, uma ótima viagem, aproveitem. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, que é super importante pra gente. Um beijo grande e até semana que vem aqui no Bem-Estar.